Olá, meu nome é Júlia Alves, eu sou discente do curso de Letras e eu vim aqui hoje refletir um pouco sobre o artigo de Carla Alves Coelho Tertuliano de Barros, A Constituição da Escola Pública na Província de Goiás no século XIX, uma análise através do prisma da educação para a população negra. Quando vamos refletir sobre isso, nós precisamos entender que há toda uma construção histórica e social por trás de todo esse intermédio. Então, quando vamos abordar esse assunto, é preciso estar bem amparado com os documentos necessários, com artigos que podem contextualizar e comprovar esses estudos. Quando nós vamos falar da educação em Goiás, nós precisamos analisar uma série de perspectivas. Primeiro, o contexto do século XIX, as oportunidades do século XIX, o envolvimento social no século XIX. E a gente sabe que todos os estados e todo o sistema sempre caminha em busca de desenvolvimento. Estamos falando de um desenvolvimento para o trabalho. Por quê? Porque nós estamos, consequentemente, em um ambiente capitalista. E se nós estamos em um ambiente capitalista, uma esfera capitalista, toda a engrenagem que está em volta nesse sistema tende a acompanhar essa teoria, essa filosofia. E Goiás, nesse momento, era um momento que ainda tinha alguns negros escravizados, e não eram todos que estavam libertos. E é importante ressaltar que quando um escravo ele é liberto, não significa que ele está livre. Liberto é diferente de livre. Por quê? Porque se ele está liberto, ele pode voltar a ser escravizado a qualquer momento. E quando ele está livre, ele tem uma oportunidade melhor para refletir sobre essa liberdade. E esse recorte temático deste texto foi feito sob o prisma de nossa pesquisa, a pesquisa e reflexão sobre esses eixos que estavam sendo fecundantes nesse momento. Quais eixos? O negro, nesse período de Goiás, no século XIX, e a educação. Por que deveríamos dar acessibilidade aos negros à educação? Por quê? Nós estamos falando do século XIX. E é importante a gente pensar que esse século ele já estava bem desenvolvido. Não é século XX, mas é um século XIX, caminhando para o século XX, e todas as mobilizações tecnológicas e revoluções de trabalho. Então, com a lei que permitia que os escravos os negros que iam nascer das escravas, eles tinham a oportunidade de viver sem escravização. Então é importante que a gente também separe escravo de negro, que nem todos os negros em determinado momento foram escravos, mas grande parte foram. E na época desse contexto do século XIX, os escravos eram proibidos perante a lei institucional daquela época. Eles não poderiam frequentar a escola. Eles não poderiam. Então, só os negros que não eram escravos ou que tinham sido libertos ou estavam livres poderiam frequentar a escola. No artigo, Carla deixa bem claro que não foi encontrado nenhum registro de negros estudando em escola. Mas é importante pensar que a escola ela foi institucionalizada nessa época para poder também escolarizar esses negros. Por quê? Porque Goiás estava visando um período de civilização. E o que esse
período de civilização ele pode refletir na minha sociedade? É importante pensar que eles estavam pensando na mão de obra. Então, precisa escolarizar pessoas negros, não distinguindo os dois, claro, mas é porque, pelo contexto, é só para ficar claro mesmo. Eu preciso dar acessibilidade a todas as pessoas da educação, com o intuito de civilização, para que essas pessoas estejam preparadas para o mercado de trabalho, para o mercado fornecido. Na versão final do texto da Lei do Ventre Livre, o termo ingênuo foi suprimido, mas já estava instituído nos debates. Por isso, foi por este que os filhos livres de mulher escrava ficaram conhecidos a partir da promulgação da lei. Então, esse termo ingênuo, ele é um termo registrado na história, na historiografia, para designar a criança nascida livre de mulher escrava. Ressaltando esse termo, só para a gente entender que não é um termo muito distante da nossa realidade, que a gente precisa compreendê-lo, porque esses ingênuos, consequentemente, eles faziam parte desse contexto e certamente eles também fariam parte de todo o funcionamento de civilização, de todo o procedimento e todo o desenvolvimento de civilização, porque eles estavam livres, né, por conta da lei do ventre livre, e com isso eles iam entrar no mercado de trabalho de alguma forma. Agora, voltando para Goiás, no século XIX, a educação foi pensada como forma de civilizar a população e criar uma identidade regional. Então, isso era muito importante para a identidade de Goiás, né? Porque todo o estado quer crescer, quer desenvolver. Então, buscar meios e formas para que o seu estado, para que todo o desenvolvimento esteja indo bem, então, todo o desenvolvimento social ali estava voltado para isso, exatamente, para como nós vamos crescer, como que nós podemos dar visibilidade, uma identidade importante para Goiás. E é importante ressaltar que visava também instituir modos capitalistas de produção. Então a escola ela vem exatamente com esse intuito de pegar essas pessoas, trabalhar nelas a visão que pode mesclar, que pode contribuir para o mercado de trabalho e exatamente prepará-las para o mercado de trabalho. Então, a ideia dessa educação foi exatamente como elemento essencial para o progresso da nação, como um vetor de civilização, de motor para o progresso, visando exatamente civilizar a população. Ginsburg, 2019, ele faz a seguinte interferência: a educação pensada e praticada para a civilização e para o trabalho que estava voltada para o selvagem, o vagabundo e os pobres. Tinha como alvo também a população negra. Então, exatamente pegar essa sociedade que estava um pouco fora da civilização, fora do que eles esperavam, pegar essa população, essas pessoas, e enquadrá-las nesse sistema de civilização. E com essa metodologia de civilização a partir da escola, usando a escola para civilizar, nós temos essa transição de trabalho, saindo do trabalho escravo. Então, os que já estavam livres a partir da lei do ventre livre, o que nós vamos fazer? O que eles pensavam? Nós precisamos pegar esses que estão sendo libertos agora, ou todas essas pessoas que estão vulneráveis, ou não, que não estão vulneráveis, pegar essas pessoas o maior número possível e fazer essa transição do trabalho. O que é essa transição do trabalho? Sair de uma forma, que era a escravização, partindo para outra. Uma iniciativa para que, para forjar uma transição, essa transição de trabalho, forjar uma nova forma de mão de obra. Então, eles iam sair da escravidão e ia partir para outra forma de trabalho. Então, a educação estava
usada exatamente para isso, para fazer essa transição, incluir essas pessoas na civilização e forjar uma nova forma de mão de obra. Veiga 2008 afirma, página 503 a 504, forjar uma nova sociedade. Por isso se pode afirmar que a escola pública elementar no século XIX foi essencialmente destinada a crianças pobres, negras e mestiças. Para quê? Exatamente, forjar e fazer essa transição da escravidão para uma nova forma de mão de obra. Agora, saindo um pouco dessa esfera da educação e o porquê dela nessa época do século XIX em Goiás, é importante a gente refletir sobre essas pesquisas nessa época. A gente precisa pensar e refletir sobre essas condições que foram estabelecidas e o porquê que elas foram estabelecidas. E parar de deixar esses buracos negros na história. Porque muitos assuntos e muitos aspectos importantes acontecem e vão sendo deixados para trás. Então, esse estudo da Carla, ele é muito importante para a gente poder refletir o porquê que muitas condições são existentes, porquê que muitas coisas são desenvolvidas. E a educação nessa época, a educação sim é muito importante, mas é importante a gente também refletir o porquê que ela existe, como que ela pode contribuir e quais são os meios que ela está atuando e de que forma ela está atuando. A educação é muito importante sim, mas nesse caso aqui a gente está refletindo por que a educação estava sendo instituída nesse período. É isso. Muito obrigada e até mais.